noite. Que o Mestre Jesus nos envolva. Que o Mestre Jesus nos envolva nesse instante, para que possamos, unidos com o mesmo ideal, com os mesmos sentimentos, nos sentirmos envolvidos por Ele, em seu manto de luz e de amor. A proposta de hoje para reflexão é da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que ela diz que a psicologia dela é a psicologia espírita, e ela faz um link com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. De volta teve a oportunidade de nos falar certa vez que Jung tem nos seus conceitos muito do espiritismo. É como se ele tivesse forjado uma ferramenta onde pudesse, pela psicologia, ser mais acessível a nós, esse conhecimento oriundo do Mestre Jesus. Mas ele não teve a oportunidade de fazê-lo. E a ideia sempre de Joana de Ângeles era fazer um link com a psicologia analítica de Jung, junto com a psicologia de Jesus. Então nós vemos nessa imagem, simbolicamente, a nossa querida Joana, nossa benfeitora da humanidade, junto com o Mestre Jesus. E a nossa proposta é falarmos um pouquinho da série psicológica de Joana de Ângeles. Não sei se é do conhecimento de vocês. Essa série psicológica, que é composta de 16 livros. Eram 17, mas 2 eram tão pequenos que foi juntado com um só. Então temos 16 livros. O primeiro da série é Jesus e a Atualidade. O segundo, o Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e de Consciência, o Ser Consciente, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontros com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade e Psicologia da Gratidão. Fiz questão de ler esses títulos porque eles são muito importantes, porque cada um deles traz para nós um conceito aprofundado dos nossos conflitos existenciais. Fala de Jesus, principalmente, o psicoterapeuta por excelência que era. Todos os ensinamentos dele nós podemos pegar de como ele usava de psicologia para com o povo da época. Com todo o nosso respeito sempre a todas as ramificações da psicologia, de todos os tipos de psicologia, mas entendemos que a série psicológica de Joana de Ângeles é a mais profunda e a mais atual de todas. Nós vamos falar hoje de um livro especial chamado Plenitude. Esse livro ele traz diversos ensinamentos, e é interessante que ele nos fala da origem desses sentimentos, dessas coisas pelas quais nós passamos, mas também dá como podemos modificá-las. Por exemplo, nós vamos pegar dentro desse livro um ensinamento sobre o sofrimento. Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento. Nenhum de nós está livre dele. Alguns têm um sofrimento na família, outras questões materiais, outras de relacionamentos, outras conjugais, outras de trabalho, enfim, todos nós temos alguma coisa que nós estamos em sofrimento. Muitos têm isso muito amenizado, muito sensível, até não é um sofrimento muito forte, outros têm de forma bem pesada. E não vamos confundir sofrimento com dor física, porque o sofrimento ele não é uma dor no braço, ou na perna, ou em qualquer outro lugar. O sofrimento ele é interno, é uma coisa que não se vê, que não se mostra. E por isso
que não é difícil nós nos surpreendermos com irmãos que, sem ver outra saída para os seus problemas, para os seus sofrimentos, procuram o caminho falso e errado do suicídio. Agora, se nós espíritas temos esse conhecimento dado por Joana de Ângeles, nós podemos agora conceituar qual é a origem do sofrimento. Porque se todos nós sofremos, qual é a origem disso? Por que nós sofremos? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 7, Allan Kardec nos diz: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrer. Muito bem, já entendemos a origem então. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores do quê? Anteriores dessa existência. Aí que eu sempre digo que nós espíritas somos privilegiados, porque nós temos a certeza da reencarnação. Quer dizer o quê? Se nós vamos reencarnar várias vezes ainda, então também por consequência já encarnamos outras, quem sabe milhares de vezes como espíritos. Então aquele que só consegue analisar a vida numa existência só, imaginemos a dificuldade que é para ele entender. Dificuldade de relacionamento na família. Por que eu não me dou com meu pai? Por que eu não gosto da minha mãe? Por que eu não me dou com meus irmãos? Por que é tão difícil conviver com eles? Se é uma existência só. Se nunca me fizeram nada, aliás, nunca vi eles, né? Que é uma existência só. Porque nós estamos na família por um acaso da biologia, da vontade de Deus. E nós espíritas sabemos que não é nada disso. Estamos na família que nós precisamos estar. Passamos pelas dificuldades que não são castigos. Porque nós espíritas sabemos que Deus nos ama, que nós devemos amar a Deus e não temer a Deus. São diferenças de entendimento que fazem toda a diferença. Porque elas nos consolam, elas nos aliviam. Os nossos sofrimentos, as nossas dores ficam mais leves com o entendimento. Então, os sofrimentos que a gente causou em outras existências. Vocês acham que é justo que fique impune, por exemplo, aquele que pratica crimes que ninguém descobre? E não é difícil de ver, e a gente não está relacionando uma coisa com outra. É importante que nós saibamos também que não existe regra nenhuma. A gente gosta muito, a gente entende assim, né? Ah, que eu fiz uma vida anterior, agora eu vou resgatar nessa, eu vou pagar alguma coisa. Em primeiro lugar, que a gente não paga nada. A gente apaga da consciência os males feitos. Muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa nasceu sem o braço, por quê? Porque na outra vida ele cortou o braço de alguém. Ah, se nasceu sem uma perna, claro, na outra vida ele cortou a perna de alguém. Mas não é assim. Se fosse assim, muitos de nós viríamos sem língua, né? De tanta bobagem que a gente fala também. Mas não é assim, porque Deus não quer filhos defeituosos. Quando o espírito vem com alguma deficiência física, na maioria das vezes, ele pede para vir assim. É interessante. Os livros espíritas, mediúnicos na sua totalidade, nos falam dos casos de reencarnação. Teve um caso de um espírito que pediu para reencarnar sem os braços e sem as pernas. Imaginamos a existência de sofrimento que é para ele, para a família, não ter membros, sem poder caminhar, sem poder se alimentar sozinho. Depois do desencarne, então, tem a oportunidade de voltar para falar isso no grupo mediúnico, e ele nos revela então que por diversas reencarnações ele cometeu suicídio.
primeiro em estado com um corpo perfeito, por não aceitar várias coisas, crises financeiras, separações, mortes de pessoas queridas. Vejam que isso é razões para hoje a gente escuta as pessoas dizendo: esse cometeu esse ato porque por causa disso não aceitava separação, e assim vai. Vejam que isso é comum, não é exceção. E esse espírito então relata que ele cometeu suicídio, teve uma nova oportunidade que ele pediu, não conseguiu de novo. Cometeu o mesmo ato. Daí ele sempre se atirava de um penhasco, de uma coisa, de uma ponte, de alguma coisa alta. Então ele pediu para vir sem as pernas, para ver se daí ele não cometeria esse ato. Ele veio sem as pernas e não aceitou essa condição, porque nós no plano espiritual temos a visão total das coisas, das encarnações anteriores, do que a gente precisa para evoluir, e a gente pede então para isso. E daí ele veio então, só que veio com os braços, e com os braços ele conseguiu de novo cometer o mesmo ato. Daí ele volta numa existência e pede então para que não tenha chance nenhuma de cometer esses atos. Lembramos também, e contar só mais um, porque senão a gente fica a noite toda contando esses exemplos, que são muito ricos para o nosso entendimento, de um espírito que era muito inteligente, era um cientista. E ele, usando a sua inteligência, ele criou armas de extermínio em massa. Mas ele, quando criou, ele achou que ele estava fazendo grande coisa para o seu país, para o engrandecimento da sua nação, enfim. Chegando no mundo espiritual, ele viu que não era nada disso, que ele tinha sido quase que usado a sua inteligência para praticar o mal. O que ele faz? Ele pede então uma nova existência, uma nova oportunidade, mas com deficiência mental, para que ele não possa de forma alguma usar a sua inteligência para prejudicar a outra. Então a gente vê assim que como o espírito ele quer se redimir dos atos que faz, e esses sofrimentos eles são causados por nós mesmos. A doutrina espírita termina com uma coisa que nós estávamos muito acostumados, que era colocar a culpa nos outros. Não dá mais para nós. Isso é uma infantilidade. Dizer: eu estou assim porque alguém fez isso, eu estou desse jeito porque alguém me fez qualquer coisa. Não. Nós temos que ser maduros para entender. Nós fazemos para nós mesmos. Aí vai toda uma outra relação de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, do autoconhecimento, de saber da lei de causa e efeito, de ação e reação, todas essas leis que nos regem e nos conduzem à vida. Mas nós estamos falando de sofrimentos. Então é importante que nós entendamos que muitos sofrimentos são de vidas anteriores, mas percentualmente é muito pequeno ainda, porque a misericórdia divina não quer, ou nem poderia ser assim, porque Deus nos ama de uma forma que nós podemos imaginar somente. E esse recurso da imaginação, nós podemos imaginar assim: como será que Deus me ama? Cada um de nós agora pensa naquela pessoa que mais gosta. Eu sei que a gente tem os nossos preferidos, né? Vamos pensar naquela que a gente mais gosta, aquela que a gente faz qualquer coisa por ela. Pois Deus nos ama 500 milhões de vezes muito mais que isso. Então a cada um de nós Ele ama da mesma forma. Por isso que Ele nos dá sol para todos, para os justos, para os injustos, para os bons e para o que nós achamos os maus. Deus nos dá todas as oportunidades. O que nós fazemos, cada um de nós aproveita de acordo com o seu entendimento, com as suas escolhas. Então os sofrimentos, se a gente pensar, os sofrimentos que nós vivemos hoje, os atuais, são dessa encarnação mesmo, nem são das outras. Algumas são, mas por expiação. Mas geralmente nós plantamos e nós colhemos já nessa existência de acordo com as nossas escolhas da vida. Então, completando o ensinamento, quer dizer que em virtude de uma rigorosa justiça distributiva,
O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem para aprender, não é para castigar. Então, às vezes, nós pensamos, puxa, tudo acontece comigo. E nós temos que entender também por que só pode acontecer para os outros. Por que nós deveríamos estar sempre blindados de todo o sofrimento, de todas as maldades, de tudo. Nós não iríamos aprender nada. Nós viveríamos num castelo de sonhos que não existe, é fantasia. Então cada um de nós tem as suas preocupações. Continuando então, na análise de sofrimento do livro Plenitude, Joana de Ângeles nos diz que da variada gênese de sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, para diminuí-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Bom, aqui então Joana de Ângeles nos diz que no início do sofrimento, tudo que a gente fizer para diminuir ele, nós temos que agir nas causas, não nas consequências. Nas causas, por que eu sofro? A gente pode pensar naquela pessoa, eu vou só inventar um caso, aquela pessoa que não tem um bom relacionamento com ninguém, não se dá com ninguém na família, no trabalho, ou na sociedade, enfim. Ela tem que se conhecer, ela tem que mudar. E ela tem que procurar na causa o que está acontecendo que ela é assim. Vejam que isso é difícil, não é fácil. Porque a pessoa tem que se reconhecer, porque na via de regra até que a sociedade ela vai nos conduzindo, né? Ela não nos permite muitas coisas, a gente vai caindo na real. Daqui a pouco a gente está sozinho, daqui a pouco a gente está sem amigos e não sabe nem porquê. Mas procurar na causa em mim, não os outros, dos meus sofrimentos. Então, todo esforço para diminuir ele, a gente tem que trabalhar na causa. Senão, serão só adiamentos. Né? Continua nos dizendo ainda que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores transcendem ao aspecto e a motivação que gera o prazer. A gente nota aqui até a mudança de linguagem, né? A Joana de Ângeles usa uma linguagem mais técnica. E ela sempre diz que nós que devemos aprender a ler assim também. Aqui ela vai nos dizendo, então, que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta com que a vida é encarada. Quais são os ditados populares que a gente vê sobre a vida, né? Vamos aproveitar a vida porque a vida é uma só. Não é. Curta a vida porque a vida é curta. Também não. Vejam que as pessoas se utilizam dessas frases feitas para conduzir a sua vida. E claro, de forma incorreta. Então, muitas pessoas pensam que na transitoriedade, que é a vida da gente, que é, na verdade, muito rápido. Quando vê, a gente está com 30, com 40, com 50, com 60 e passou muito rápido. Então, muito transitório, muito rápido essa existência. Então, o que a gente faz? A gente age de forma incorreta. Os valores transcendem o aspecto e a motivação que gera o prazer. Hoje, o que a gente mais vê é que as pessoas dizem que a gente deve ser feliz. E essa felicidade ela é conquistada de qualquer forma. Qualquer jeito vale para ser feliz. Isso é uma forma equivocada de ver e de pensar. Porque não é a forma, mas como nós somos felizes. Não é usando os fins justificam os meios. Não pode ser assim, porque senão não vai ser uma felicidade real. E vai causar o quê? O sofrimento. Aquele que procura nos prazeres da vida a felicidade, um dia ele se cansa. No dizer de Joana de Ângeles, é como se a gente tomasse água do mar para a sede, né? Talvez aquele primeiro segundo até que alivia a sede, mas logo, como é água salgada, a sede vem em dobro. Então, os sofrimentos sempre decorrem da forma incorreta que a vida é encarada. Se a gente pensar qual é o planejamento que nós temos para a nossa vida, quais são os valores que nós temos para a nossa vida, o que a gente faz conosco, isso é
a forma como a gente vive. Os sofrimentos vêm dessa decorrência disso. Aquele que procura os prazeres, e aqui não é nenhum julgamento, é só uma constatação, nas questões do álcool, das festas em demasia, essas felicidades são muito transitórias, muito rápidas, muito efêmeras, e não nos trazem a felicidade real, porque elas nos trazem esgotamento, cansaço, desânimo. Todas essas questões trazem sofrimento também. Então a gente tem que pensar quais são os valores perenes para nós todos. Continuando ainda, a maioria das coisas que planejamos não saem como planejado. Para vocês é assim também? Somos contrariados todo o tempo pelo que queremos e pelo que conseguimos. Joana de Anjos nos fala isso para que a gente se alerte. Quantas vezes, quantos planos nós temos e não funcionam? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade, os nossos planos nas mãos dos outros. Quando nós colocamos a nossa felicidade na mão dos outros, quando a gente diz assim para uma outra pessoa: tu é a minha vida, sem ti eu nunca vou ser feliz, sem tu eu não existiria. Todas essas frases que a gente ouve com frequência, elas são o início de um sofrimento para nós, porque quando não tivermos aquele alicerce, o nosso castelinho desmorona. Então, as coisas que nós planejamos não saem como planejado, porque nossos planejamentos ainda são falhos. Muitas questões para serem resolvidas, para dar tudo muito certo, é muito difícil. Somos contrariados todo o tempo, nas nossas ideias, nas nossas vontades. E a gente tem que entender que isso também pode ser um sofrimento se eu não souber lidar com isso. Somos contrariados por quê? Porque nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, mas as outras pessoas talvez não tenham essas mesmas vontades, os mesmos desejos. O que a gente cria então? Conflitos, tristezas. E esses conflitos nos trazem sofrimentos. Nos sentimos contrariados, e sempre quando nós nos sentimos contrariados, existe uma certa repulsa àquele que não aceita as minhas ideias, onde criam-se as inimizades, as faltas dos mesmos ideais. Então, todas essas questões nos trazem sofrimento também. Carl Gustav Jung deixou várias anotações suas que viraram livros, 3 volumes de livros chamados Cartas, onde ele diz que o homem tem que lutar com o problema do sofrimento e não com o sintoma. Vejam que fecha bem com o que a Joana de Anjos falou. O sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso com ele, o Cristo. Aqui então, Jung nos fala, com todas as letras, a questão do sofrimento e não com o sintoma, porque a gente quando tem um problema, a gente quer ver o que está acontecendo, mas na fonte, na origem, a gente não busca, até para não mexer nisso, Então tem dificuldade de relacionamento com alguém e não procura o porquê, a causa, o que começou, onde é que está a gênese disso, onde é que é o início. A gente não quer buscar, não lembra disso, É como se duas pessoas brigassem e daí só se lembra das últimas 2 frases, O resto, o início, ninguém se lembra. Mas Jung nos ensina que o sofrimento tem que ser superado. E é por isso também que estamos encarnados, para superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para nos tornarmos pessoas mais fortes, melhores. Então o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Porque se a gente não superar, acontece como aquele que varre o chão da casa e fica botando o pó, a sujeira embaixo do tapete. Nos primeiros dias dá certo, mas depois tem uma montanha que ninguém consegue passar mais.
E é isso que a gente faz muitas vezes, vai só botando ali e não quer nem ouvir falar do assunto. Mas esquece que a gente tem que superá-lo. E como é que a gente pode superar esses sofrimentos? Suportando. É interessante isso, que ele faz analogia com Jesus, né? Os sofrimentos que Jesus teve, por exemplo. Para Jesus, nós entendemos que as coisas que aconteceram para eles foram naturais, ele sabia que ia acontecer e ele suportou todos eles. Mas para nós, o suportar tem um outro significado. Aquele que tem dificuldade em relacionamento, como é que a gente suporta isso? Como é que a gente consegue vencer, se não com silêncio, com amor, com paz, mostrando gratidão, fazendo diferente do que nós já estamos sempre acostumados, que nós somos campeões já para brigar, para xingar, para bater. Isso a gente já aprendeu, mas não adianta, não resolve o sofrimento. Então, primeira coisa que precisamos fazer então, saber quais são os nossos sofrimentos, entender eles, realmente procurar saber quais são os meus sofrimentos, por que eu não estou de bem comigo mesmo. Vejo que é uma análise bem profunda, principalmente conhecer as origens desse sofrimento. Vamos lá na Gênesis, lá no começo, o que eu fiz? Ou será que sempre só os outros que fazem? Vejam que essa análise é bem real, bem sincera com a gente mesmo. Então, quais são as origens disso? Compreender o porquê e para que do sofrimento. Porque quando a gente entende o porquê que a gente está sofrendo, é mais fácil de resolver. Muitas vezes a gente não se dá nem por conta, né? As pessoas não se dão por conta dos problemas de relacionamento, não se dão por conta das dificuldades que atravessam. Acho que está tudo bem, porque nós já quase que por automatismo as pessoas passam por nós quando cumprimentam, né? Quando a gente diz, né, bom dia, tudo bom, né? O tudo bom já é junto com o cumprimento inicial. Então sempre está tudo bom, nunca ninguém tem problema, né? Parece o mundo do Face, né? Então a gente sempre tem aquela questão de ter que compreender dentro de nós o porquê desse sofrimento, para que a gente possa entender, parar de botar debaixo do tapete. E principalmente, interiorizar esse conhecimento. Compreender por que sofre, interiorizar é o quê? Ter a boa vontade realmente de resolver. Se isso está me fazendo mal, eu tenho que entender como eu posso fazer isso. De diversas histórias, eu gosto sempre de contar uma, fazendo uma analogia a nós mesmos. Na história que vocês talvez já conheçam, daquele escritor americano que teve a ideia de fazer uma viagem dentro do seu país, que os Estados Unidos ele tem banhado então pela costa oeste, leste, né? Então o país atravessa tudo, e ele pensou, vou fazer essa viagem, vou atravessar todo o meu país. E assim ele fez, estava com o carro dele lá e viu umas placas lá, ó, último posto de gasolina, tantas milhas o próximo, e depois só vou abastecer. Daí ele entrou num posto de gasolina lá, aqueles bem de interiorzinho, 2 bombas só de combustível. Lá eles têm o costume de eles mesmos, né? Eles mesmos enchem o tanque, depois vão lá pagar no escritório. E enquanto ele enchia a bomba do carro, ele escutou um uivo de um cachorro, aqueles uivos bem tristes, lamentosos, de dor. Aquilo chamou a atenção dele. Nossa, o que é isso? Ficou olhando e não via o que era. E daqui a pouco de novo aquele uivo, aquela coisa doída. Ele viu que tinha um cachorrinho deitado bem na porta do escritório do posto de gasolina. E conforme o cachorro se mexia, de novo ele uivava. Ele disse, meu Deus, o que tem esse cachorro? E ele pegou, abasteceu e foi lá pagar. E chegando lá na porta, o dono do posto atendeu ele e disse, nossa, mas de quem que é esse cachorro aqui? Ele disse, não, esse cachorro é meu. Disse, tá, mas o que ele tem? Ele está muito doente, ele está com fome, está com sede. Ele disse, não tem nada, ele come normal, tem água dele. Tá, mas por que ele está uivando dessa maneira então? E ele disse, não, porque é o costume dele deitar nessa soleira aqui. E o tapete que ele deita já está gasto, e já está na madeira, e tem um preguinho na madeira. E conforme ele se mexe, esse preguinho bate nas costas dele, e daí ele berra, uiva de dor.
Daí ele falou assim, tá, mas por que o cachorro não sai dali então, né? Ele disse, porque ainda não está doendo bastante. E é a mesma coisa com nós. Muitas vezes a gente reclama, berra, chora e não muda. Se ajeita de novo lá naquele tapetinho, naquele resto lá, e daqui a pouco berra, uiva, chora, é ou não é? A gente fica fazendo isso com a gente mesmo. A gente reclama, esses uivos nossos a gente pode trocar por reclamar dos outros, por falar mal, sempre nada tá bom, mas a gente não levanta daquele tapetinho, né? Da zona de conforto, das coisas sempre foram assim, então vou deixar assim, meu tapete é esse mesmo, e não muda, não troca, não procura uma outra posição. Assim, mal comparando, que a gente possa entender, né, que muitas vezes também a gente tem que levantar e procurar outra coisa, para que a gente pare de ter esse mesmo sofrimento. Isso Joana de Anjos nos diz que é resignação ativa, quer dizer o quê? A gente precisa, né, ressignificar ativamente os nossos sofrimentos, parar de ficar acomodado, mudar para melhor, procurar as coisas melhor. A gente não vai acertar sempre, mas o importante é essa mudança. A gente falou muito dos sofrimentos agora, então, né? Quais são os caminhos para o cessar do sofrimento? André Luiz nos diz que o amor é uma força que transforma o destino. E o amor, ele tem muitas significações. E uma definição de amor que nós temos é a de Paulo. Eu vou me permitir ler aqui. O que Paulo diz sobre o amor? O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, mas regozija-se com a alegria dos outros. Tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Vejam então que o caminho para cessar o nosso sofrimento é um só, que é o amor. Por isso que a gente diz que Deus é amor, por isso que Jesus vem ensinar a lição do amor. Jesus diz que vós aprendei que deveis amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Eu vos digo que nós devemos amar também os nossos inimigos, porque o amor é a única coisa que transforma todo o sofrimento que nós temos em coisas boas, em ressignificação, em reativação, em nos tornarmos pessoas melhores, porque o amor pressupõe o perdão, e o perdão é libertador. O perdão é o que nos liberta de todos esses sofrimentos, as coisas ruins que nós temos. Porque na origem do sofrimento sempre existe o apego. E nós sofremos porque somos apegados às coisas materiais, às pessoas. Se nós conseguirmos nos desapegar de tudo isso, nossos sofrimentos vão diminuindo a tal ponto que nós podemos almejar já a felicidade real, aquela que Jesus sempre mostrou para nós. Joana de Anjos nos diz que ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa e jamais a causa. Nós não fomos criados para o sofrimento, nem para a dor. Fomos criados para o amor, para a evolução, para a felicidade real. E o sofrimento, ele é o resultado da ação negativa que nós mesmos fizemos para nós. Não os outros fizeram para nós. Porque Joana de Anjos também diz que todo o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para os outros. E por isso que ele é o mal, porque eu estou fazendo. O que os outros fazem só vai me atingir se eu tenho realmente alguma coisa para aprender, porque
o mal sempre é ruim para quem faz. Jesus, nesses dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Jesus já nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Que possamos compreender um pouco mais sobre o sofrimento, lembrando que ele é feito exclusivamente por nós, pela nossa ainda ignorância, pela nossa ainda desconhecimento do que é a felicidade real, dos nossos apegos, de todas as coisas que nós achamos importantes, mas que na verdade são só transitórios. Que possamos tirar esse peso das nossas costas, saber que, como Jesus diz, né, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Que possamos nos libertar dessas coisas para sermos realmente felizes. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que me deram. Que assim seja, graças a Deus.